Vamos chegando, meus irmãos, graça e paz a todos, em nome de Jesus Cristo. Boa noite, irmão Rafael, seja bem-vindo, irmão Lucinei também, seja bem-vindo em nome de Jesus. A live caiu aqui, ajustando aí as coisas para ficar melhor, né? Hoje nós estamos transmitindo a live aqui do Ministério Compartilhar Comunidade Cristã, aqui na cidade de Guaratinguetá. A live transmitida no templo sede da nossa igreja, Rua Coronel Tamarindo, número 218, aqui no bairro da Pedreira. E nós vamos juntos aí até as 21 horas, ministrando a palavra de Deus, meditando principalmente nela, para que realmente as bênçãos do Senhor possam vir sobre a nossa vida e nós termos aí o entendimento dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Daqui a pouco nós vamos estar iniciando, né, a palavra do Senhor, mas antes deixa eu mandar um abraço aí para o nosso irmão Emerson. Graça e paz, meu querido, boa noite, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Irmã Celina também, irmã Vanessa Rodrigues, louvado seja Deus pela vida de vocês, não é? Hoje nós vamos estar meditando um pouco na segunda carta que Jesus Cristo recebeu da parte do nosso Deus Pai para que fosse passada ao servo João e esta carta fosse transmitida às 7 igrejas da Ásia Menor, conhecida como as 7 igrejas do Apocalipse. Nós vimos um pouco sobre a igreja de Éfeso, não é? Na semana passada, e hoje nós vamos meditar um pouco naquilo que o nosso Senhor pediu para que João revelasse ao anjo da igreja de Esmirna, não é? Esmirna, nós sabemos que esse nome vem da palavra mirra, mirra que é algo que tem um aroma muito agradável, muito suave, muito peculiar, não é? Mas também é algo muito amargo. Então nós precisamos entender o porquê esta igreja, que provavelmente foi constituída, formada por um discípulo do apóstolo Paulo, não é? Na ocasião, naquela época, não foi Paulo que fundou a igreja de Esmirna, mas Éfeso ficava muito perto ali. E talvez alguém que tivesse ali sobre os conhecimentos da doutrina que o apóstolo Paulo ensinava naquela região, pudesse ter migrado para Esmirna e também feito ali, não é, a pregação da palavra, o evangelismo muito forte naquela região, que já era feito já pelos discípulos do apóstolo Paulo. Esmirna hoje, irmãos, ela está na Turquia, não é? É uma cidade chamada Izmir, não é? Esse nome Izmir vem de Esmirna, que era ali algo que um local que fazia parte na época da Grécia, mas quando os turcos invadiram, tomaram aquela região e passou a ser então constituída agora na Turquia, no país da Turquia. Então, aonde é Izmir hoje é exatamente aonde era a igreja, não é? Aonde era a igreja. E nós vamos ver porque as epístolas dirigidas às 7 igrejas, ela traz para nós nos dias de hoje, no aspecto como igreja templo do Espírito Santo, no aspecto como a igreja local e também no aspecto como a igreja corpo de Cristo na sua totalidade. E nós precisamos entender porque estas cartas revelariam algo que a igreja vivenciaria no decorrer dos anos, no tempo futuro. E é interessante também lembrar que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse que céus e terra passariam, mas a sua palavra jamais passará. E trazendo para o aspecto, para o contexto, nos dias de hoje, nós precisamos entender que de alguma forma isso faz parte das nossas vidas, também nos dias de hoje. E o importante para nós, não é
como cristãos hoje, não mais naquela época daqueles acontecimentos que foram por volta de 135 anos depois de Cristo, não é? Aonde esta epístola, aonde foi escrito, não é? Esta carta a essa igreja, mas que nós possamos também nos identificar com cada repreensão, com cada elogio que o Senhor trouxe a cada uma daquelas igrejas, para que nós possamos nos enquadrar, não nos padrões odiernos, não nos padrões modernos, porque muitas vezes, irmãos, a modernidade, ela esconde muitas vezes o pecado, ela revela muitas vezes na vida de muitas pessoas que o nada a ver, não é? Ah não, mas naquela época eram outros tempos, hoje as coisas são diferentes, mas precisamos entender que o nosso Deus, ele não muda, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Precisamos entender que Deus não está condicionado ao tempo, à era, à modernidade, nem ao passado. Deus, ele é o tudo em todos e se faz presente do início ao fim. E quando nós trazemos para as nossas vidas essas questões, isso nos faz entender propósitos que Deus realmente tem para as nossas vidas, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, não é? Como o apóstolo Paulo escreve no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 10, e o fortalecimento no Senhor e no seu poder, ele vem através da obediência, da leitura, da revelação que o Espírito Santo traz aos nossos corações da palavra, para que nós possamos suportar o dia mau e servirmos a Deus com inteligência, não apenas física, mas também com uma inteligência espiritual na nossa vida. Porque as questões bíblicas, elas se tratam de coisas eternas. O mundo espiritual, ele trata-se de uma eternidade, não é? Não é de algo que supostamente vai acontecer ou que durará um tempo, não, mas trata-se de vida eterna ou morte eterna, não é? Então é importante nós trazermos para nós essa compreensão, e eu procurarei no decorrer destas lives que vão suceder agora, não é? Trazer alguma forma, uma meditação. Eu não posso nem dizer um estudo, porque um estudo seria algo muito complexo. Teríamos muitas vezes que estudar as eras, não é? As eras apostólicas, os períodos que muitas coisas aconteceram, não é? A localização exata, os costumes da época, seria algo muito complexo, mas basicamente nós podemos trazer uma meditação e resgatarmos para as nossas vidas algo espiritual que nos fortalecerá no serviço do reino de Deus, na condição cristã de cada um de nós, no fortalecimento da nossa fé, que nos conduz à salvação, à vida eterna, e de alguma forma trabalhar e proteger a nossa vida do pecado, proteger a nossa vida daquilo que nos rodeia e que a todo custo tem um único e suficiente propósito da parte de Satanás, que é fazer com que o homem perca a salvação, a vida eterna, e seja um apóstata da fé. Esse é o propósito do inimigo, é fazer com que os cristãos sejam apóstolos daquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas, a salvação. Ele quer a todo custo promover a apostasia na nossa vida, porque assim ele mina a nossa fé, ele perverte a nossa fé, e de alguma forma nos tornamos alienados à sua vontade. Então, quando eu falei que estaríamos meditando
nessas 7 epístolas. Nós vimos sobre Éfeso, né? Nós estamos vendo agora sobre Esmirna, e depois nós vamos ver sobre Pérgamo, e sucessivamente até a última igreja, e vamos ver que existem contrastes entre elas, e esses contrastes são muito importantes para nós podermos meditar na nossa vida espiritual, para que nós possamos, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios no capítulo 11, examine pois o homem a si mesmo, e de alguma forma ser gerado em nosso coração um conhecimento espiritual, um conhecimento benéfico, um conhecimento que de alguma forma vai me fortalecer e vai me proteger das ações malignas, não é? Oséias capítulo 4 versículo 6, o nosso próprio Deus, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, não é? E esse conhecimento o Senhor disponibiliza a nós através da sua palavra, para que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. E é importante para cada um de nós termos a certeza de que precisamos combater o pecado, de que precisamos de alguma forma buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. O nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo já disse: vou ao Pai, mas não os deixarei órfãos, rogarei ao Pai para que envie o Espírito Santo, e esse estará convosco todos os dias da nossa vida. Nós terminamos o estudo, não é, a meditação na igreja de Éfeso, quando o Senhor pede para que a igreja se arrependesse, voltasse às primeiras obras, porque embora tudo estava fluindo e acontecendo, o Senhor tinha contra eles que deixaram o primeiro amor, que agora não serviam mais por amor, mas sim por gostar. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes fazemos a obra de Deus apenas porque nós gostamos, apenas porque nos faz bem, e quando nós não queremos, nós simplesmente viramos as costas e deixamos de fazer, ou muitas vezes ativamos o modo manual na nossa vida, o modo mecânico, né? Que faz com que, não, quarta eu tenho que estar no culto, mas o primeiro amor, ele se ausenta da nossa vida. Não há mais o fluir, a delícia, não é? Desse amor, de fazer a obra, de servir, de ser obediente à palavra de Deus, de sermos obedientes, não é? Aquilo que é o propósito de Deus. A obediência, ela se enquadra tão forte, tão grande nessas questões, que o Senhor diz: quem tem espírito, ou melhor, o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, nós precisamos escutar aquilo que Deus tem falado conosco. Nós precisamos escutar e meditar naquilo que os nossos líderes, nossos pastores estão recebendo da parte de Deus para as nossas vidas. E a obediência, ela é importante, porque quando eu leio e expresso a minha obediência, a revelação do Espírito vem sobre a nossa vida. Nós vimos em Apocalipse, nos primeiros versículos do capítulo 1, que essa revelação, ela vem de Deus para Jesus Cristo, e Jesus revela ao servo, e o servo revela a quem? Aos Espíritos, não é? Porque após João ter servido ao Senhor, o imperador Domiciano, ele pega e se rebela, ou melhor, ele começa a intensificar as suas maldades, as suas atrocidades a todos os cristãos, e lança João na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, irmãos, era uma ilha onde todo político, onde toda pessoa que de alguma forma era como uma ameaça ao Império Romano, era lançada naquele lugar para morrer, para ser esquecido.
E após longas tentativas de matar o apóstolo João, agora João também é lançado nessa ilha. Mas como servo do Senhor, ele recebe essa revelação, ele ouve essa voz, e quando ele vira, aleluia, ele tem uma das visões mais lindas que um homem, que alguém pode ver. Ele começa a ver um homem cingido com cinto de ouro, com cabelos brancos como a lã, brancos como a neve, com olhos, aleluia, de fogo, aleluia, com os pés reluzentes, e ele tem essa visão desse homem, e percebe, e tem a percepção que na sua boca saem espadas agudas, ou seja, palavras poderosas, palavras eficazes, e quando ele escuta essa voz, ele diz que é como a voz de muitas águas, um som forte, um som poderoso, um som que expressa algo sobrenatural da parte de alguém para as nossas vidas. E João vê esse homem andando, aleluia, no meio dos castiçais de ouro, aleluia, ou seja, esse homem está passeando no meio da sua igreja, porque o Senhor, irmãos, ele tem um cuidado especial com a igreja, ele tem um cuidado especial com cada um de nós, seja na dor, seja na alegria, seja na saúde, seja na doença, seja na bonança, na tempestade, na perseguição, não importa, aleluia, ele está andando no meio da igreja, ele está passeando no meio da igreja e cuidando da vida de cada um de nós. Aí João transmite, aleluia, isso que ele escuta do Senhor à igreja de Éfeso, e quando Éfeso recebe todos esses elogios, agora eles pegam e fazem o quê? Eles não se arrependem. E o Senhor tira o castiçal, porque ele disse: não, brevemente virei sobre ti e removerei de ti o teu castiçal. Ou seja, o Senhor estaria removendo desta igreja a luz, ele estaria removendo o poder revelador do Espírito Santo, porque tirar do lugar o seu castiçal, como diz no versículo 5, se eles não se arrependessem, era tirar a luz, a revelação, aquilo que nos traz a sabedoria, não física, mas espiritual, que é a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Tanto que essa profecia se cumpre, que hoje em Éfeso, na Turquia, não existe mais a igreja de Éfeso, apenas ruínas, memória de um passado que hoje é apenas constatado como final. O templo ainda existe, as ruínas existem, mas a luz, o brilho, a glória não está nesse lugar. E assim tem sido a vida de muitas pessoas que conhecem a palavra, muitas vezes dizem servir a Deus, mas não tem mais a luz do Espírito Santo em sua vida, porque o seu castiçal foi removido, porque hoje estão entregues às vaidades desse mundo, por falta de obediência, por falta de submissão à palavra de Deus, e principalmente por não arrependeres, estão tendo removido isso na sua vida. E nós sabemos que uma igreja sem a presença do Espírito Santo, ela não pode fazer nada, ela não pode prevalecer nas trevas, ela não pode cumprir o propósito de Deus, porque quando Jesus estava no mundo, ele diz: eu sou a luz do mundo, mas quando ele vai ao Pai, ele diz: vós sois a luz do mundo. Aleluia. E agora, na segunda epístola, na segunda carta à igreja de Esmirna, vamos ver o que o Senhor disse a eles, no capítulo 2, no versículo 9, 8 em diante, perdão. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei das tuas obras e tribulação, pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão,
para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E ele encerra dizendo no versículo 11 que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para mim e você, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Queridos, ao contrário da igreja de Éfeso, que recebeu elogios, que era uma igreja rica, que tinha um trabalho intensificado, mas que estava morrendo por deixar o primeiro amor, agora o Senhor fala a uma igreja pobre, porque a igreja de Esmirna era uma igreja que tinha sido combatida. O próprio Domiciano, ele tinha feito com que fossem saqueados todos os bens dos cristãos. E naquela época, irmãos, era muito interessante, porque a pessoa era forçada a abandonar o Evangelho, ela era forçada a se render ao domínio do Império Romano. E César agora, ele fica meio malucão, não é? Como sempre foi, tentado e perturbado por Satanás. Ele institui uma autoadoração naquela época, aonde todos deveriam se prostrar diante dele e recorrer-se a ele em adoração, e reconhecendo como alguém supremo na vida deles naquela época. E no meio disso, irmãos, ele promoveu muitas perseguições e começou a saquear o bem dos judeus cristãos que viviam naquela época, que foi um período que a igreja foi muito martirizada. Foi um período interessante da igreja, porque a igreja agora era combatida e eram forçados a negar-se ao Senhor Jesus. E todos aqueles, irmãos, que eram fiéis ao Senhor, eles sofriam tribulações. Porque nós precisamos entender uma coisa: quando nós aceitamos a Jesus, muitas vezes existe um romantismo, não é? Na vida das pessoas, onde elas acham que agora eu não tenho mais luta, agora eu não passo mais por nada que seja perseguição, agora eu estou zen. E muitos desses entram na zona de conforto, sendo que as perseguições e as tribulações, elas são permitidas, e elas são uma realidade na vida de todo cristão que é autêntico e fiel. É diferente de eu estar sofrendo, é diferente de eu estar muitas vezes sendo atribulado por uma semente que eu plantei, por algo de errado que eu tenho feito e insisto em fazer para que isso alimente na a maldição na minha vida. Não. O cristão autêntico também, ele é perseguido. O cristão autêntico também, ele é combatido. E muitas vezes Satanás se levanta, como se levantou naquela época. E inclusive um bispo muito importante daquela época, se alguém conhece o livro da história dos Hebreus, da história da igreja, não é? Vai ver que houve naquela época, escrito por um homem chamado Eusébio de Cesareia, que é um livro muito fiel à história da igreja depois da Bíblia Sagrada, é claro, não é? Que existiu um bispo chamado Policarpo, que era um homem fiel naquela igreja naqueles tempos, e 135 anos depois de Cristo, quando a igreja agora é combatida e perseguida, esse homem também é levado cativo, porque a sua fé, ela estava em evidência, a sua fé estava fluindo. Muitos que, como a Bíblia diz, que diziam ser judeus e não eram, agora, ao invés de se unir à igreja, ao invés de se unir à fé, estavam se unindo às práticas pagãs, junto com os pagãos, e perseguindo os próprios judeus verdadeiros e a sua igreja. Muitos também estavam dentro da igreja, e a Bíblia, ela faz uma menção muito interessante, porque ela diz assim no versículo 2: eu sei das tuas obras, as tuas tribulações, as tuas pobrezas, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás.
Ou seja, diziam ser judeus, mas não eram, mas na verdade estavam sendo movidas por um espírito maligno, pelo próprio espírito de Satanás, para combater a obra, para fazer oposição à obra. Esse espírito muitas vezes é manifesto na vida de pessoas que fazem de tudo para que a obra pare, levantam contendas dentro da igreja, levantam perseguições dentro da igreja, causam confusões dentro da igreja. Muitas vezes se dizem cristão, mas na verdade estão fazendo parte da sinagoga de Satanás. E a palavra do Senhor, ela traz esta revelação, porque isso acontecia naquela época. Eles se uniam ao ímpio, como muitos dentro da igreja se unem ao ímpio para falar mal da igreja, para falar mal de servos do Senhor, de pastores, e de alguma forma estão contra o Evangelho. Se existe alguém que tem algum tipo de problema, ou algum pastor que faz A ou B ou C, ou algum líder que não está em conformidade com aquilo que você acredita ser o certo ou errado, não se levante, não queira ser Deus na vida dele, porque o próprio Deus tem olhado todas as coisas, como ele diz a todas as igrejas: eu sei, aleluia, das tuas obras. Ou seja, Deus sabe daquilo que eu tenho feito, Deus sabe daquilo que você está fazendo. E Policarpo, então, esse bispo, que era um homem muito íntegro, um homem muito cristão, um homem que tinha uma devoção grandiosa pela obra do Senhor, pelo seu chamado, pela fé em Jesus Cristo. Agora ele é pego por generais, soldados romanos, colocados em uma carruagem, e durante um período que eles vão até o Coliseu, até o lugar aonde eram feitos os sacrifícios, porque até então, nesta época, Esmirna não era parte da Turquia, ela ainda era parte da Grécia, não é? Ela ainda estava sob o domínio dos gregos, ou melhor, sob o domínio do Império Romano, mas localizado na Grécia. Depois ela foi invadida e se tornou então a Turquia que nós conhecemos hoje, como eu disse, aonde era Esmirna, agora é chamado Izmir, não é? E esse bispo, ele é colocado numa carruagem e ele é forçado ali dentro a dizer apenas que César era glorioso e que ele se rendia à glória de César. Ele fala: não, eu não vou fazer isso. Como que eu vou fazer isso? E lançam-o para fora da carruagem, aonde ele esfola sua canela, ele se machuca, e após ele ser levado ao Coliseu, depois disso, apresentado a César, César ainda fala: olha, eu te dou mais uma chance. Se você apenas dobrar o seu joelho e me reconhecer como um Deus supremo, eu poupo a sua vida. E ele diz: não, fora ateus, porque os judeus na época, os cristãos, eles eram tratados como ateus, por não acreditar nas divindades daquela época, até porque não existia estátua de Jesus Cristo, não existia ídolos de Jesus Cristo, mas sim de outros deuses. Jesus Cristo nunca tinha pedido glória para si mesmo, pelo contrário, ele pregava a glória do Deus Pai, do Deus invisível, aleluia. Inclusive há uma situação aonde o apóstolo Paulo está ali no lugar, não é, onde havia várias imagens de Deus e de deuses daquela época, e havia um lugar que não havia imagem, e pergunta a ele: qual Deus que você crê que você serve? Ele fala: ao Deus desconhecido, aleluia, ao Todo-Poderoso, que nós não vemos, mas nós cremos pela sua palavra, aleluia. E eles pegam então esse bispo, não é, esse homem de fé, esse homem de Deus, chamado Policarpo, e César fala para ele: ó, tá vendo os leões? Vou te lançar junto com os leões. E ele pega e fala: não, ou seja, fora ateus, ou seja, eu estou fora com os ateus, não com os ateus que não creem em Deus, mas com os ateus que não criam nele e em nada daqueles outros deuses da época. Como eu disse, eles eram tratados como ateus. E César fala: então eu vou te matar. Irmãos, e quando eles preparam uma fogueira
e lenha, e a multidão, inclusive judeus daquela época, eles começam a jogar lenha, e Policarpo é amarrado. César fala para ele: mas você não vai mesmo negar esse Deus? Ele diz: como posso negar um rei que cuidou de mim, que me amou e me deu a salvação durante esses 86 anos da minha vida? Ele sempre foi bondoso comigo. Como que eu posso negá-lo? Irmãos, essa frase, ela é uma frase maravilhosa, não é? É um dito que marcou história, que atravessa séculos. Como posso negar aquele que me fez bem por 86 anos? Ou seja, ele tinha exatamente 86 anos. E a multidão, então, quando ouve isso, agora acende o fogo, e Policarpo começa a ser queimado. Mas nem as chamas puderam destruir a vida dele, porque eles estavam sendo resistentes às chamas. E de repente vem um soldado com uma adaga e o transpassa, e Policarpo realmente parte para a glória, aleluia, herdando a promessa do Senhor, não recebendo o dano da segunda morte. Sabe, irmãos, quando eu meditava nessa palavra, eu fiquei pensando: que tipo de cristão que nós somos? Nós fazemos parte da sinagoga do Senhor, ou ainda que não percebamos, estamos fazendo parte da sinagoga de Satanás? Quando muitas vezes não conseguimos vencer o nosso próprio orgulho, quando às vezes não conseguimos vencer a nossa própria desobediência, quando às vezes não conseguimos vencer, aleluia, a comodidade, a zona de conforto que nos aprisiona e que nos impede de adorarmos a Deus, ao menos um instante no decorrer da semana em nossas vidas. Que tipo de cristão que nós somos? É uma pergunta a se questionar nos nossos corações. Porque essa época foi a época aonde deu início a perseguição à igreja. Foi uma era muito difícil, aonde os cristãos eram forçados a negar a sua fé ou pagar com a sua própria vida. E o Senhor Jesus olha essa igreja, que era uma igreja pobre, porque tinha sido confiscado e saqueado todos os seus bens, ao contrário da igreja, das muitas igrejas que nós vamos ver no decorrer das meditações, e inclusive da igreja de Éfeso, que era uma igreja rica. Ou seja, uma igreja pobre vivendo num local muito rico, porque Esmirna era uma cidade rica. E muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que somos ricos porque temos uma sabedoria, um conhecimento, aleluia, obtido através de uma faculdade, porque muitas vezes nós temos carro, nós temos casa, nós moramos e temos coisas da melhor qualidade. Nós achamos que somos ricos, e às vezes a nossa fé, ela é pobre. Às vezes a nossa fé, ela é uma fé miserável, ela é uma fé egoísta, ela é uma fé que não consegue enxergar a necessidade de ninguém, apenas as nossas. É uma fé aonde nós não conseguimos nos doar em prol da vida das pessoas. É uma fé aonde nós só olhamos a nós mesmos. E eu pergunto, estavam num local muito rico, mas fisicamente, financeiramente eram pobres. Mas Deus olha para eles e encontra a maior riqueza que um homem pode ter: não negar a sua fé, não trocar a sua fé por uma noite de adultério, não trocar a sua fé por momentos de prostituição, não trocar a sua fé por bebidas, por drogas, por vício. Eles eram ricos porque eles estavam dispostos a viver o propósito do Senhor em suas vidas. E um cristão, ele não pode ter riqueza maior na sua vida do que ser obediente ao seu chamado, do que ser obediente ao seu propósito, e crer que tribulações ocorrerão como ocorrerão na vida deles,
O Senhor fala de um período de 10 dias, que são 10 momentos intensos que o Império Romano perseguiu a igreja, de várias formas, de várias maneiras, e todas elas levando os homens à morte. Mas a morte, ela não pode assustar um servo de Deus. A morte, ela não pode amedrontar aquele que vive pela palavra de Deus, porque aquele que morre em Cristo viverá com ele. Jesus disse que aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante de Deus, mas aquele que o negar diante dos homens será também negado diante de Deus. E esse momento, com tudo isso acontece, movido por uma fúria de Satanás, porque Satanás tenta amedrontar o homem de várias formas, de várias maneiras, mas muitas vezes colocando prazeres também na sua vida, para que eles tenham um entendimento de que existe apenas uma vida nesse mundo e ela deve ser vivida de forma arregalada e à revelia. Jesus apresenta que aquele que perder a sua vida por amor a Ele, achá-la-á, aleluia. Aquele que vencer o pecado, que vencer a desobediência, que vencer o orgulho, que vencer o rancor, aleluia, encontrará nele o verdadeiro perdão, a verdadeira paz, aleluia. Aquele que realmente se abster da comunhão com o mundo, usufruirá de uma comunhão eterna com Ele. É exatamente isso que Jesus estava dizendo. E Ele segue dizendo que aquele que for fiel até a morte receberia a coroa da vida. Ou seja, Deus tem uma recompensa, aleluia, de agrado para os seus vencedores, para aqueles que combatem o pecado, o inimigo, e se abrem para o propósito de Deus. Tanto que em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim, o apóstolo Paulo, aleluia, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda, aleluia. E quem ama a vinda do Senhor é obediente à sua palavra. Quem ama a vida do Senhor, a vida do Senhor combate o bom combate, aleluia. Ele termina a sua carreira, ele cumpre o seu chamado aqui na terra, aleluia, e ele recebe da parte do Senhor a coroa da vida. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meu querido e minha querida, combata o bom combate, acabe a sua carreira e guarde a sua fé. Chega de negociar os seus princípios, chega de trocar a sua postura, a palavra de Deus, de negociar a sua identidade, a sua fé, por apenas um momento de prazer secular, por apenas meia hora de conversa profana, meia hora de absurdos que Satanás coloca nos teus ouvidos e nos teus olhos para te fazer pecar. Não, chega, combata o bom combate, peça para que o Espírito Santo gere um bom propósito no seu coração, porque existe uma carreira, existe uma luta diária para as nossas vidas, existem tribulações, porque o tempo todo Satanás é movido a combater-nos, a nos enfrentar, muitas vezes usando de pessoas que estão dentro da igreja, como diz, daqueles que se dizem ser de Deus, mas não são, que são da sinagoga de Satanás. Não dê ouvidos a esse, mas dê ouvido à palavra de Deus, dê ouvido àquilo que o seu pastor ensina, dê ouvidos àquilo que o seu líder traz ao seu coração, que está em conformidade
com a palavra de Deus, com a vida dele e com aquilo que é ministrado, porque você será fortalecido, você acabará a sua carreira, guardará a sua fé e receberá a coroa da vida. Nós vemos que para Esmirna, ao contrário de Éfeso, que foi uma igreja de muitas obras, uma igreja vitoriosa, uma igreja tendencialmente começou perfeito, mas terminou errado, uma igreja que tinha um discernimento profundo, que era rica, mas recebe repreensões do Senhor Jesus. Esmirna agora, uma igreja pobre, uma igreja que estava vivendo perseguições e tribulações, que estavam pagando com a sua própria vida, por não renunciar à sua fé. Mas quando o Senhor olha, Ele vê uma igreja rica, uma igreja que herdou as suas promessas e que existe até hoje. Não viva, meu querido e minha querida, de momentos. Ora estou bem, ora estou ruim, ora eu quero, ora não quero. Viva no primeiro amor. Viva das primeiras obras. Viva na obediência, para que o seu castiçal não seja removido. Porque o dano da segunda morte nós não iremos sofrer. O dano da primeira morte, os que negam, os que não negam, os que obedecem, os que desobedecem, os que guardam os princípios, os que negociam os seus princípios, todos iremos sofrer. Mas da segunda morte não sofrerá aquele que escuta o que o Espírito diz à igreja. Não sofrerá aquele que muitas vezes, caminhando, andando e chorando, leva a sua preciosa semente, como é dito no Salmo de número 126. Aquele que é forçado por todos os lados a abandonar o seu chamado, a negar a sua fé, aquele que é tentado por Satanás para negociar a sua adoração, mas não negocia, porque, como o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Esse não sofrerá o dano da segunda morte. Ao contrário disso, receberá o cumprimento das promessas do Senhor, porque amaram a sua vida, porque amaram o seu nome, porque amaram em obediência o propósito que Jesus Cristo tem para a sua vida. Eu encerro essa meditação na igreja de Esmirna, para que todos nós possamos entender que tribulações virão, mas a nossa fidelidade até o último momento garantirá a cada um de nós a coroa da vida, a coroa que Deus tem preparado. Talvez você esteja escutando esta live com dúvidas no seu coração, com dúvidas de que realmente Deus pode te usar ou não, com dúvidas de que realmente você esteja no caminho certo. Talvez você esteja assistindo essa live e o Espírito Santo, Espírito que está dizendo a cada um de nós como igreja, está falando com você: arrependa-te, volte às primeiras obras, pague o preço pela sua fé. Porque todos os homens da Bíblia que tiveram fé, eles não foram levados a uma vida tranquila, sossegada, a uma vida de alta abastança, uma vida, sabe, quieta e sossegada. Não. Nós vemos a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego levando eles à fornalha. Nós vemos a fé de Daniel,
levando ele para a cova dos leões. Nós vemos a fé de Abraão, levando a sacrificar o seu próprio e único filho, mas Deus não permitiu. E tantos homens da Bíblia que usaram a fé genuína, promovida da parte de Deus aos seus corações, e foram levados a viver momentos difíceis na sua vida, mas em nenhum desses momentos o Senhor deixou de estar com eles. Em nenhum desses momentos o Senhor deixou de honrá-los. Aleluia. Estevão foi apedrejado, mas o céu se abriu e ele viu a glória de Deus. E foi apedrejado por causa da sua fé. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis, mas não negue ao Senhor, porque Ele está contigo por onde quer que você andar. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Na semana que vem, se o Senhor assim permitir, estaremos meditando agora na terceira epístola à igreja de Pérgamo. E nós vamos trazer peculiaridades para a nossa vida, que nos fortalecerá na fé, que fará com que o nosso caminho seja endireitado, para que nós possamos trilhar o ano de 2024 de uma forma harmoniosa e saudável, de comunhão com Deus Pai e com os nossos irmãos, e principalmente sendo cada vez mais impulsionados a caminhar com excelência o caminho da salvação. Quando eu falo em caminho da salvação, eu estou falando em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Agradeço a todos pelo carinho da audiência, Ligiane, o Lê, pastora Alda, Ney, irmã Celina, irmã Roseli, evangelista Roseli, a nossa irmã Ana Paula Clemente, a nossa missionária Rosângela, não é? Quem mais que eu não falei o nome? O nosso irmão Luiz, a irmã Tânia também, e todos, a Vanessa, né? A Vanessa Rodrigues, a Vá, e todos que estão compartilhando essa live. Aplique a palavra do Senhor na sua vida. O salmista diz: guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, e até amanhã. Amanhã nós temos o culto de libertação às 19h30, e eu tenho certeza que o amor de Deus será manifesto na sua vida. Irmão Valdinei, Ney, Deus abençoe também, Ney, em nome de Jesus. Não tinha visto você aí, Deus abençoe. Então venha para a igreja, venha servir ao Senhor, venha buscar a Deus, e você verá que o Senhor é bom e o seu amor dura para todos sempre. Vamos orar ao Senhor. Papai querido, Deus amado, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Obrigado porque o teu Espírito tem falado conosco, Deus. E através da tua palavra nós encontramos paz em tempos de guerra. Meu Deus, que cada pessoa que esteja orando conosco receba a cura nessa hora em nome de Jesus, se ela estiver enferma. Abra esses pulmões, papai. Sopra nesta vida o teu fôlego, para que toda infecção pulmonar, toda asma, toda bronquite, toda pneumonia caia por terra em nome de Jesus, e essa pessoa perceba que o Senhor está curando. Aleluia. Manifesta a tua glória e o teu poder, porque eu sei que o Senhor anda no meio dos castiçais de ouro. O Senhor nos protege, o Senhor cuida de nós, e os teus olhos estão postos sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo
seja com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Forte abraço e até quinta-feira que vem.